mundo passa ao longo de toda a sua vida por momentos como esse que essas crianças estão tendo de aprendizado. E nós podemos dizer então que o aprendizado, dependente do tema, do que vai ser ensinado para alguém, ele não acontece necessariamente de forma pontual. Mas nós podemos dizer que o aprendizado ele acontece num processo. E quanto mais você busca então o entendimento, o conhecimento, mais você vai estar pronto para falar sobre um determinado assunto. Quanto mais você estuda sobre isso, então este processo ele pode ser longo, ele pode não ter fim. Você pode então adquirir conhecimento ao longo de toda a sua vida e cada vez que você se prepara mais, você vai estar mais pronto para responder sobre aquele assunto, seja ele qual for. Quando eu iniciei a minha caminhada cristã, eu me lembro então que eu fui logo desafiado pela igreja, claro, Deus agindo através dos irmãos, dos presbíteros, da liderança da igreja. E logo que eu iniciei então a minha caminhada cristã, eu fui chamado para auxiliar no grupo de louvor, no grupo de música da igreja. E lá estava eu então ajudando aqueles jovens, era um grupo de jovens que estavam ministrando louvor, estavam direcionando os momentos de culto. E eu ajudava eles apenas com o canto, inicialmente. Mas logo depois de poucos meses, eu recebi um outro desafio, que era que eu pudesse então ajudar no teclado, que não tinha um tecladista, estavam querendo mais alguém para auxiliar nos instrumentos. E então me instruíram e incentivaram para que eu começasse a estudar teclado. Eu tinha um professor que ia na igreja, então nós juntamos alguns que queriam fazer aula, alguns fizeram de violão, outros fizeram de teclado, outros fizeram de percussão. E nós começamos a fazer as aulas, era uma aula por semana aproximadamente. E a cada aula então nós tínhamos um exercício para fazer presencial, uma aula teórica e algo para nós fazermos em casa, treinos para voltar na outra semana e aprimorando para cada vez o professor direcionar melhor, para nós estarmos melhores para servir no reino do Senhor. Acho que eu fiz aproximadamente 1 ano de aula de teclado. Era apenas por cifra, não era partitura. Então, o pouco que eu sei de teclado é apenas por cifra e eu me sinto até um pouco limitado. E o curso parou depois de 1 ano. Eu não continuei mais, porque esse professor precisou parar de dar as aulas e eu não fiz mais o teclado. Outras pessoas que estavam em outros instrumentos também tiveram que interromper aquele acompanhamento. Eu não sei se você já teve alguma experiência com música, seja com canto, seja tocando algum instrumento, ou tentando tocar algum instrumento, ou mesmo escutando alguém cantar, né? Às vezes você já tem um ouvido que é capaz de fazer isso. Quanto mais você entende sobre aquilo, mais você é capaz de falar sobre esse assunto. Então, quanto mais eu estudasse sobre teclado, mais eu seria capaz de falar sobre aquilo, como era feito, como deveria ser feito ou não. E a mesma coisa no canto, né? Quanto mais você canta, mais você ouve música, mais você tem facilidade de ouvir quando alguém está desafinado. Tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, mas quanto mais você se envolve nessa área, mais eu acredito que isso vai sendo trabalhado na nossa vida, né? Eu não sei se posso falar isso de maneira técnica, né? Mas a impressão é que o ouvido vai sendo afinado com o passar do tempo. Não sei se todos acontecem também, eu não sou especialista, mas é algo que aconteceu comigo. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha então capacidade de tocar o teclado. Mas eu nunca fui desses de tocar de ouvido, se eu posso dizer assim, né? Saber todas as cifras de cor. Não, eu sempre fui bem limitado, sou ainda. E eu preciso da cifra, preciso olhar, preciso treinar muito, preciso me esforçar para fazer aquilo. E um dia eu fui acompanhar então a igreja na hora do grupo de louvor, que foi chamado à frente. E naquele dia eu ia tocar o piano da igreja. Eu ia usando cifra, né, normalmente, não ia usar partitura, porque eu não sei fazer a leitura. E eu usei toda a minha concentração. Todo o foco que eu precisava, pelo meu esforço de todo o ensaio, para poder tocar aquela música. E é aquela questão, eu saio
tremendo assim, porque é uma coisa que não é tão fácil assim para mim. Alguns às vezes têm mais facilidade. Eu faço apenas os arranjos básicos, o básico do básico assim. Terminamos aquela música. Terminamos o culto naquela noite. E eu me lembro que algo aconteceu naquele momento que chamou muito a minha atenção. Não era pelo fato de eu tocar, mas é pelo fato de que depois que nós terminamos, em uma música específica, durante o culto inteiro, teve um irmão que chegou perto de mim e ele disse o seguinte, ele era músico. Ele disse, sabe aquela nota naquela música que você tocou? Ela é meio tom a menos. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque ele não estava tocando junto. Ele não estava com a cifra na frente dele. Para mim a cifra tem que estar escrito tudo que eu preciso tocar, senão eu não consigo entender que nota que você está tocando, que nota você está cantando. Eu sei às vezes que está afinado ou não, mas eu não sei. E eu fiquei impressionado com ele falar naquele instante que era meio tom a menos. E nós podemos então ver algo como isso que aconteceu comigo, e que quanto mais você adquire conhecimento, mais você está pronto para responder sobre esse assunto. Para você dialogar sobre isso, questionar, ou mesmo como ele fez comigo naquele instante, apontar um erro. Eu havia errado uma nota por meio tom apenas. E ele foi capaz de identificar e chegar para mim e falar, não era essa nota, era esta. Claro que eu fiquei em silêncio, eu aceitei, porque eu não sabia mesmo identificar. E na próxima vez que eu toquei, eu mudei então aquela nota naquele instante. E enquanto nós estamos então acompanhando ao longo desta série, estamos falando aos domingos à noite sobre algumas pontes que precisam ser atravessadas para que a igreja então cumpra a sua missão. Nós falamos já aqui sobre autoridade obediente. Falamos na semana passada sobre este tema, aquele que foi o grande exemplo para nós e nos ensinou a cumprir a missão. Mas também falamos já sobre um dos maiores impedimentos que a igreja enfrenta para cumprir então esta missão na expansão do reino. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, nós temos lá no nosso canal. Você pode em outro momento buscar então lá a Igreja Presbiteriana Filadélfia e você acessar elas para poder ser edificado com estas reflexões. Mas nós podemos ver então que apesar de que muitas pessoas não têm ouvidos extremamente afinados para a música, todos podem estar atentos para ver se existe harmonia, para ver se está afinado, para ver se está correto aquilo que os cristãos estão produzindo em suas vidas. Será que você é capaz de identificar quando um cristão está tocando uma nota errada? Quando ele está vivendo alguma coisa errada? Quando ele está desagradando a Deus ou está ensinando algo que não está de acordo com a palavra de Deus? Ou você é capaz de enfrentar que uma oposição está se levantando e ela precisa então ser enfrentada para que a igreja continue firme nos caminhos do Senhor? Esta ponte que nós usaremos para a reflexão esta noite é a ponte da oposição. E por isso nós vamos pensar sobre a falsidade em meio à missão. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, inicialmente do versículo 14 até o versículo de número 19. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14 até o versículo de número 19. Que diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam
passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, estamos nesta noite diante da Tua palavra, que foi lida neste instante e será novamente exposta, ó Pai. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua bênção sobre nós neste momento. Pois nós dependemos do Senhor, agindo pelo Santo Espírito, na vida de cada um de nós, para nós entendermos as verdades, ó Deus, da Tua palavra para nossos corações nesta noite. Por isso eu peço ao Senhor, ó Deus, porque nós viemos nesta noite aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor falar aos nossos corações e nos ensinar, ó Deus, a Tua vontade. Abre, Senhor, os nossos corações, para nós podermos acolher a Tua palavra, ó Deus, no nosso íntimo. Incomoda se for necessário, consola aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, fortalece a nossa fé, para nós estarmos prontos, ó Deus, para podermos Te servir, ó Pai, a partir do instante em que saímos da Tua casa, Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu peço ao Senhor que não permita sairmos e retornarmos para o nosso lar da mesma maneira, ó Pai, que nós estávamos quando entramos aqui, mas que pelo conhecimento o Senhor, ó Deus, transforme a cada um de nós, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos observar então aqui que você tem uma carta, mais uma das cartas, né, escrita pelo apóstolo Paulo. E neste instante uma carta, como você pode observar ao longo das duas que nós temos a Timóteo, que Paulo tem uma certa intimidade com Timóteo. Ele é como um filho na fé para Paulo. Então é alguém com quem ele caminhou, é alguém com quem ele esteve durante um longo tempo, discipulando, ensinando a verdade, mostrando a ele como ele deveria então servir ao Senhor. Quando você inicia esta carta, no capítulo de número 1, no versículo de número 13, você vê então ele dizendo aqui: mantém o padrão das sãs palavras de que me ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando isso a Timóteo neste momento, porque Timóteo havia enfraquecido no seu chamado. Timóteo é como se ele tivesse deixado o chamado de Deus apagar naquele instante. Ele tinha uma função muito grande agora nesta cidade de Éfeso, que era pregar a palavra de Deus e conduzir a igreja que ali estava. Timóteo estava naquele local com este grande propósito. Então nós vemos que ele precisava entender que este dom que o Senhor havia dado a ele não poderia ficar apagado. Ele deveria reavivar o dom de Deus que existia dentro dele. Então este reacender, como ele diz no versículo de número 6, é para que ele cumprisse o versículo 13 de manter o padrão. Porque ele estava esmorecendo, porque ele estava então encontrando algumas dificuldades que estavam trazendo a ele este desânimo todo. Este trabalho não pode ser interrompido. Paulo diz a Timóteo, precisa ser retomado urgentemente. Porque a cidade de Éfeso então ela tinha uma grande dificuldade, um grande desafio para a pregação do Evangelho. Nesta cidade, então, é onde havia um templo à adoração da deusa Diana. Ou seja, idolatria, falsas doutrinas eram ensinadas para essas pessoas ao longo de toda a cidade. Isso, então, de certa forma, acabava influenciando a vida dos cristãos que estavam ali desfrutando da comunhão na igreja também de Cristo Jesus na própria cidade. Isso estava levando à desordem, isso estava levando às divisões, as pessoas estavam enfraquecendo naquela igreja. Havia então essas dificuldades, a falsidade
em meio à missão que Timóteo tinha para realizar. Não existiam apenas pessoas que estavam favoráveis àquilo que este homem estava para fazer naquela cidade. Por isso o apóstolo Paulo então vai escrever a este que ainda era um jovem, que estava desfrutando ainda do começo de sua caminhada cristã, de sua vida ministerial, e tinha um grande desafio, que era direcionar então esta igreja em Éfeso. E é neste cenário com grandes obstáculos que nós vamos encontrar então 3 questões na palavra, neste trecho, que nos auxiliarão a atravessar a ponte da oposição, conforme o Senhor usou Paulo para falar a Timóteo. Eu quero trazer aos irmãos então a primeira delas, que eu entendo que Paulo trouxe aqui 3 vezes ao longo deste texto. Ele usou então por 3 versículos a mesma expressão ou a mesma condição que aquelas pessoas deveriam então agir. Elas estão no versículo 14, no versículo 16 e também, logo após esse trecho, no versículo de número 23. Veja comigo então no versículo de número 14, que ele vem dizer então: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Versículo de número 16, ele repete mais uma vez essa expressão, quando ele diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. E versículo de número 23, ele diz: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então nós podemos observar aqui que o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo a se privar. Inicialmente, o que eu destaco com os irmãos, então o que eu destaco com os irmãos aqui é para nós nos privarmos. Privarmos do quê? Como ele observa aqui para nós, nos privarmos de discussões inúteis. Ou seja, você pode observar, ele falar ao longo dos textos, existem controvérsias, existem pensamentos diferentes, que trazem muitas vezes discussões totalmente desnecessárias. O que os falsos mestres estavam fazendo na igreja de Éfeso naquele momento? Se levantando no meio da igreja, levantando discussões sobre assuntos totalmente inúteis para o fortalecimento da fé dos irmãos. Ele está dizendo neste momento, então, evite isso. Se privem disso. Porque no versículo de número 24, ele vem dizer, então, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Veja então que Paulo está instruindo a Timóteo neste momento. Vão se levantar pessoas no meio da igreja, falsos mestres, que vão tentar enganar as pessoas. Vão tentar levar as pessoas para longe de Deus, longe da verdade. E ele diz a ele neste momento: você deve se privar. Porque os servos de Deus, eles devem evitar as contendas. Mas veja que interessante, que isto vai envolver o cumprimento da missão da igreja de Éfeso. Porque no versículo de número 25, na continuação ele diz o que então deveria acontecer. Na expectativa, ou seja, agir com mansidão, disciplinando com paciência, apto para instruir qualquer um que venha a se opor a você, Timóteo. Ele diz, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então veja só, ao passo em que Timóteo não se privasse das discussões inúteis, dos falatórios inúteis e profanos, o que estaria sendo deixado de lado? A própria mensagem de arrependimento,
que conduz as pessoas à sensatez, que conduz as pessoas a servir ao Senhor. Então veja que ao passo que Timóteo se privando disso e agindo com sabedoria, ele poderia então ensinar às pessoas, os falsos mestres, ou qualquer que fosse, que se levantasse no meio da igreja de Éfeso e começasse a criar discussões inúteis naquele momento. Isso talvez não seja algo fácil de fazer. É preciso paciência, é preciso amabilidade, você tem que ser misericordioso para que você consiga olhar as pessoas, mesmo que sejam falsos mestres, e estejam tentando levar a igreja inteira para longe do Senhor, para longe daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos de sabedoria. E por isso, então, nós podemos dizer que o esforço que Paulo está fazendo Timóteo ter era para continuar as pessoas a entenderem a verdade, como ele diz no versículo de número 25. Para que elas pudessem entender a verdade e retornar à sensatez, voltar a servir ao Senhor. Para que eles possam se arrepender. Porque a falsidade em meio à missão, veja, quando eu digo sobre isso, eu estou falando de uma igreja, de um povo que estava em Éfeso, estava em missão, estava pregando o evangelho, mas que no meio deles existia falsidade. Existiam pessoas que não estavam a favor daquilo que o reino estava conquistando, daquilo que estava sendo feito para agradar a Deus. Então eu digo que a falsidade em meio à missão tem levado muitos a se privar, não das discussões, muito pelo contrário, tem levado as pessoas a se privar da pregação ao arrependimento, da pregação que vai levá-las à sensatez. E essas pessoas têm se engajado apenas em discussões inúteis. Discussões sem sentido algum, que não trazem fortalecimento. Provavelmente aquelas pessoas em Éfeso, elas estavam a todo instante tentando fomentar assuntos que apenas causavam discórdia. Que é o que está acontecendo no versículo 14, no final. Aquelas palavras de nada se aproveitavam, exceto para subversão dos ouvintes. Estava subvertendo a fé deles, estava afastando eles de Deus, estava impedindo que eles chegassem ao arrependimento. Eles estão deixando de olhar para a cruz, estão deixando de ouvir sobre a graça. Vamos falar só sobre coisas inúteis, que a verdade nunca vai chegar no coração da igreja. E é claro que ela não vai viver em santidade. E é claro que eles não vão viver em obediência. Por isso ele está dizendo nesse instante: privem-se dos falatórios inúteis, das palavras que nada aproveitam. Repele as questões insensatas e absurdas. Certa vez o autor Richard Owens disse: a primeira palavra no Evangelho não é amor e nem graça. A primeira palavra no Evangelho é arrependa-se. Nós poderíamos ficar aqui a todo instante e falar sim sobre o amor de Deus, pois este amor ele é real. E é um amor que nós não conhecemos em outro lugar a não ser na palavra. Louvado seja o Senhor pelo amor que Ele revela a nós, o amor através de Cristo Jesus. Mas Deus não é só um Deus de amor. Quando Ele nos chama para fazermos parte do seu reino, para fazermos parte da igreja, a primeira coisa que Ele diz para nós é: arrependam-se. A pregação de João Batista, quando você vê Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma coisa diz Jesus em seu ministério em Mateus 4, 17, como também dizem os apóstolos, como você pode observar em Atos 2, 32. Pedro, após a pregação, depois do momento do Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, ele prega a palavra naquele momento, e ele é questionado pelos que estão presentes. Eles dizem a ele: o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós vamos fazer com essa verdade que você está lançando agora diante de nós? E o que é que ele diz? Com muita mansidão, com muita sabedoria, ele diz para eles: arrependei-vos, cada um de vós,
seja batizado em nome de Cristo Jesus. Inicialmente é arrependimento. Não existe evangelho sem o arrependimento. Não existe a verdade sem nós entendermos que nós precisamos mudar de vida. Então a mensagem sobre o arrependimento, ela é urgente. Ela é para todos nós. A palavra nos lembra que todos nós somos pecadores. E isso faz parte do desafio que todos nós temos como igreja para o tempo que nós vivemos. Apesar da pandemia, a missão não acabou. A missão da igreja continua. E a mensagem do arrependimento para esta geração, ela ainda é urgente. Um arrependimento que não brota porque eu quero fazer isso. Brota porque Deus gera. Gera através da pregação da palavra, através da exposição da verdade para essas pessoas. É assim que Deus gera a conversão na vida daqueles que estão nas trevas. É pelo arrependimento. Não basta nós chegarmos para as pessoas e falarmos a elas somente as boas notícias daquilo que Cristo veio trazer para nós. É excelente você falar que Ele veio para morrer na cruz, que Ele veio para nos salvar, que Ele nos ama, que Ele morreu e pagou o preço no nosso lugar. É excelente falar isso, mas se você falar só isso, isso vai ser incompleto. Porque se as pessoas não entenderem que elas são pecadoras e que elas precisam se arrepender, elas jamais vão gerar um compromisso com o Senhor, através do verdadeiro arrependimento. Elas podem até começar a frequentar a igreja, podem encher as igrejas, mas a primeira dificuldade que elas passarem, elas vão se afastar, porque elas não geraram o compromisso, porque elas acharam que seria fácil. Elas não entenderam que precisavam se arrepender, elas não entenderam que haveriam dificuldades, que ela ia ter que abrir mão de algumas coisas que ela fazia, que eram então desagradáveis a Deus. Isso é conversão verdadeira. Aqueles que se arrependem e mudam de direção. É o que aconteceu com Zaqueu. Quando ele ouve sobre a verdade, através do próprio Cristo que estava com ele, qual é o desejo que ele tem naquele instante? Restituir aquelas pessoas. Ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele quer então consertar os seus erros que ele então fez a quem ele havia defraudado ao longo de toda a sua vida. Devido então à presença da falsidade em meio à missão, é necessário nós nos privarmos de discussões inúteis, para que as pessoas possam então, como o texto nos diz, conhecer a verdade e retornar à sensatez, para que elas possam servir ao Senhor. Quantos momentos você tem ao longo da sua semana para você mostrar para as pessoas quem é o Deus que você serve? São inúmeros, não é mesmo? São vários momentos. Nós temos falado isso aqui, porque nós temos não só o meio físico e direto, com todos os cuidados, claro, por causa da pandemia, mas também os meios virtuais, para nós falarmos às pessoas sobre a verdade. A questão é como é que as pessoas estão usando esses meios? Para que elas estão usando essas oportunidades, esses momentos que elas têm com os outros que ainda não conhecem o Evangelho? Porque quando não forem usados com sabedoria, com mansidão, elas vão impedir que as pessoas se aproximem de Cristo, ao invés de elas se achegarem ao Senhor. Você não cria uma ponte, você cria uma barreira. Você constrói cada vez mais barreiras para que ela não se aproxime da igreja. Quantas vezes você já chegou para alguém e falou mal da igreja? Falou mal de pessoas da igreja? Como se não houvesse pecado e defeito em outro lugar na história. Só na igreja que tem. E você foi falar justo para quem? Para quem não conhece a Deus ainda. Quem não frequenta a igreja, não entende que aqui é um lugar de pecadores que estão lutando, estão sendo exortados, disciplinados para obedecer a Deus. Essa pessoa ainda não entende. O que vai acontecer com ela? Dificilmente ela vai pisar aqui. Ela vai ter mais dificuldade, porque todas as vezes que você fala da igreja, do reino de Deus, ao invés de você falar algo proveitoso, que edifique a ela, você começa a denegrir a imagem da igreja, a sua própria imagem, porque o seu testemunho vai junto,
e de toda a missão que nós temos para fazer. Nós criamos barreiras assim. Então nós precisamos pensar o que é que nós estamos fazendo com esses momentos. Será que nós usamos isso para criar mais discussões? Levantar assuntos polêmicos, até mesmo na internet. Você tem aí seu Facebook, seu Instagram, seus meios de comunicação, ou as suas rodas de amigo. Quantas vezes você usa para edificar as pessoas, ao invés de criar apenas discussões inúteis que vão dar em nada, que não vão levar essas pessoas à compreensão do Evangelho verdadeiro? Não estou dizendo que você não pode se envolver em conversas. Estou dizendo que às vezes nós não usamos esses momentos com sabedoria. Ao invés de nós nos privarmos dessas discussões inúteis, desses falatórios, nós fomentamos aquilo e não levamos para lugar nenhum, não damos conclusão nenhuma daquele assunto, muito menos falamos sobre a palavra naquele instante. Tiramos o foco, nosso, como igreja, que é cumprir a missão do Senhor Jesus, que Ele deixou para nós. Pregar o Evangelho, revelar a verdade às pessoas. Nós temos que lembrar que você vai ter diálogo, sim. Para que as pessoas entendam a verdade, você precisa estar com elas. Você vai ter que se relacionar com os não cristãos. Vai ter que estar no meio deles. O problema é o que você está fazendo com esses momentos. O que é que nós estamos fazendo quando nós estamos junto com eles? É preciso então privar-se das controvérsias, evitando assim a própria propagação dos falsos ensinos que muitas vezes brotam a partir de nós. Ou você acha que uma heresia brota a partir de um não cristão? A maior parte das vezes foram de cristãos que se afastaram da igreja, criaram outras igrejas, criaram outras heresias e se afastaram de Deus. Acharam que eram conhecedores mais do que muitos, não voltaram-se para a palavra, não se privaram daqueles momentos e se afastaram e afastaram muitos outros junto com eles, pervertendo então a sua fé, pervertendo o caminho dessas pessoas. Nós precisamos pensar em como nós estamos utilizando então esses meios, inclusive os meios virtuais, se nós estamos nos privando ou não dessas discussões. Mas veja, o apóstolo Paulo, então ele se preocupava aqui com os ataques que Timóteo ia receber. Existiam falsos mestres. A falsidade existia dentro daquela missão, na cidade de Éfeso. Existiam pessoas que são da igreja, e elas não estão querendo cooperar então com Timóteo, mas agir contra o próprio Evangelho. Mas pastor, isso é possível? Nós temos falado aqui algumas vezes, acho que nós mencionamos até hoje na escola dominical, em outros momentos, sim, isso é possível. Cristãos, pessoas que estão no meio da igreja, que muitas vezes estão ali apenas para gerar discussões inúteis, que não vão trazer crescimento algum. Porém, para nós nos privarmos delas, o apóstolo Paulo ensina que é preciso permanecer. Permanecer, então, na sã doutrina. E aí, como eu mencionei, o versículo de número 13 do capítulo 1, logo no início da carta, Paulo já recorda isso a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então veja que enquanto alguns cristãos não observarem a sã doutrina, eles vão ser levados por qualquer vento que bater próximo a eles. Porque nós vemos que muitos ouvem outras doutrinas e eles logo se distanciam da verdade do Evangelho. Eles logo estão sendo envolvidos por aquilo. E muitas vezes auxiliando a perverter a fé de outras pessoas. Veja então no versículo de número 16, que o apóstolo Paulo está dizendo: evita esses falatórios inúteis, esses falatórios profanos, porque aqueles que usam deles passarão a impiedades ainda maiores. Ou seja, comportamentos mundanos vão ser cada vez mais comuns na vida dessas pessoas, porque elas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas com os falatórios. Elas estão preocupadas com esses assuntos que são totalmente desnecessários dentro da igreja, que não tem base na palavra para serem defendidos. Foram criados pelos homens.
estão sendo fomentados ainda mais por outros cristãos, por outros que fazem parte então da igreja. O que Paulo diz para nós então no versículo de número 17? Se esta linguagem ela não for evitada, ela vai se espalhar. Veja que ele diz, ela corrói. Esses falatórios corroem a igreja como câncer. Ou seja, ele se espalha a tal ponto que, se até mesmo demorarmos para observá-lo, talvez seja difícil de tratar essa doença. É uma metáfora que Paulo está usando neste momento para mostrar que isso pode se espalhar rapidamente. Isso pode se espalhar de maneira sorrateira, que você nem mesmo esteja percebendo. Talvez você não esteja percebendo que você faz parte disso, porque não permaneceu na sã doutrina, e está fazendo parte da falsidade que existe em meio à missão. Veja como isso é perigoso. Pois é, o alerta que Paulo está trazendo então para Timóteo neste momento. Ele diz então na continuação do texto: portem-se então como obreiros aprovados, aqueles que agradam a Deus, que são capazes de manejar bem a palavra do Senhor, porque jamais vão ser capazes de se privar de discussões inúteis, se nós não permanecermos na sã doutrina, se nós não conhecermos a palavra, se nós não entendermos a verdade. Você não vai ser capaz de ensinar elas com clareza, com mansidão, discipular alguém, muito menos acompanhar alguém na fé. Se nós dermos lado para os falatórios inúteis e não para a palavra, alguém vai chegar próximo a você e você vai fomentar o coração dessa pessoa com os falatórios, porque você deixou isso entrar no seu coração. Pessoas como Himeneu e Fileto. O apóstolo Paulo traz eles como exemplo no versículo de número 17. Quem eram esses homens? Eram aqueles que caminhavam com o apóstolo Paulo. E como ele mesmo diz, rejeitaram a boa consciência, ou seja, não se preocuparam com aquilo que estava os incomodando a cada instante, se desviaram da fé. Afastaram-se da verdade com tanta facilidade, como se aquilo que Cristo fez por eles não tivesse então valor. E estes, como o texto continua dizendo para nós, versículo 18, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já havia acontecido. Eles estavam então espalhando para as outras pessoas falsas doutrinas, que a ressurreição dos mortos já havia então acontecido. Eles traziam isso com base a uma heresia do pensamento grego, de que a matéria é ruim e o espírito é bom, e essa ressurreição a qual era ensinada, ela era apenas espiritual e não corpórea. Como se a ressurreição do corpo nunca fosse existir. Era isso que eles traziam então junto com esta heresia. Meus irmãos, se nós falarmos aqui que a ressurreição do corpo não vai acontecer, nós estamos tirando a maior esperança que nós temos, que é a esperança da transformação, até mesmo da nossa carne. O apóstolo Paulo fala então aos coríntios que isso vai acontecer tanto para aqueles que já morreram em Cristo, quanto para aqueles que estiverem vivos na segunda vinda. Pois a transformação do corpo vai existir, porque nós habitaremos no céu em carne, em corpo. Nós viveremos com o nosso Deus, assim como as primícias aconteceram com Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou em carne, e não somente em espírito, com o corpo glorificado, onde até mesmo os seus discípulos precisaram tocar nele para saber que não era um fantasma, mas que era o próprio Cristo em corpo que estava com eles. Ele foi a primícia daqueles que dormem, porque nós ressuscitaremos também, se tivermos partido quando Cristo Jesus voltar. Senão nós seremos apenas transformados para vivermos eternamente com Cristo, sem pecado algum.
não haverá pecado no céu. E nós viveremos em corpo, sem pecado algum. Então este ensino que eles estavam trazendo, de que a ressurreição já havia acontecido, distorcia completamente a verdade do Evangelho pregada por Cristo Jesus, e pregada também na continuação pelos apóstolos, como o apóstolo Paulo. E talvez, se você ouvisse uma doutrina como essa sendo dita hoje, você automaticamente identificasse que uma nota errada estava sendo tocada nessa música. Você é capaz de dizer não. A ressurreição corpórea vai sim acontecer. A transformação do corpo vai sim acontecer. Eu já li isso na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas muitas pessoas, quando ouvem isto sendo falado, quando soam esse tipo de ensinos, até mesmo pela boca de outros cristãos, alguns não são capazes de detectar que aquilo está errado. Então nós precisamos permanecer na sã doutrina. É a única maneira de você não ser enganado por qualquer falso ensino, mesmo que venha da boca de um cristão. É conhecer a verdade. Você vai poder dialogar com outros cristãos. Você vai poder perguntar a eles de onde eles retiraram essa frase, de onde eles retiraram este ensino que eles estão trazendo neste momento. Nós precisamos zelar pela missão que é concedida a nós. Sabe por que nós podemos dizer que muitas pessoas não são capazes de fazer isso? É só você ver mais uma vez, vou usar esse exemplo. Veja as redes sociais. Não de não cristãos. Veja as redes sociais daqueles que são cristãos, são parte da igreja. Não só da nossa, qualquer igreja. Quantas coisas eles compartilham que são heresias, ou vindas de pessoas que são hereges. Inúmeras. Porque quando soa aquela frase parece bonita. E eles não estão sendo capazes de identificar que aquela nota foi tocada errada. Porque falta o conhecimento. Porque talvez não tenham permanecido na sã doutrina. O que acontece com aqueles que estão fracos na fé? Quando vem a mim, a você, postarem algo dessa forma, ou falar algo que é errado para eles, eles vão ser levados por isso. Nós seremos usados para perverter a fé deles. Faremos parte da falsidade que existe em minha missão. Seremos como os falsos mestres que estavam em Éfeso, que estavam levando outros, ensinando sobre a falsa doutrina de que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. É preciso nos privarmos das discussões inúteis, mas para isso você precisa permanecer na sã doutrina. Veja que Timóteo, então, estava neste cenário, cheio de desafios. Viver em Éfeso não era algo simples, mas não é algo diferente do que nós vivemos hoje. Viver em Itapeva não é simples, viver no Brasil não é simples. Quantos falsos ensinamentos existem por aí e exigem que um servo do Senhor tenha uma postura firme, que ele saiba o porquê ele anda naquele caminho e que ele defenda a fé então que ele acredita. E para que então você possa se privar das discussões inúteis e permanecer nessa doutrina, é preciso você aprender a perseverar. Veja comigo o versículo de número 20, que ele diz então: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja o que Paulo está dizendo a Timóteo então. Nas casas existem utensílios de todas as formas que são usados para coisas diferentes. Os utensílios, como ele traz aqui, de ouro e de prata, eles eram então geralmente usados para
os grandes banquetes, talvez os momentos mais importantes em que as famílias se reuniam. Já os objetos de madeira e objetos de barro, eles eram aqueles usados apenas para os dejetos e para o descarte dos lixos. Mas veja o que ele está dizendo nesse instante. Independente então do material que eles eram feitos, alguns eram usados para honra e outros para desonra. Aqueles então que se purificassem dos seus erros, eles automaticamente se tornariam objetos de honra. Eles se tornariam então objetos úteis para serem usados. Ou seja, ao abandonar os erros, eles poderiam então servir ao Senhor como meios de glorificar a Deus. Então veja, nesta perseverança, nós encontramos aqui a purificação e a santificação. A vida do cristão, a vida daquele que está diariamente lutando contra as suas tentações, que está diariamente buscando obedecer a Deus. Timóteo também tinha. Paulo fala isso para ele, no versículo de número 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, para que, com os que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo era um jovem, ele também tinha suas lutas. E ele está dizendo para Timóteo que ele deveria então fugir das suas paixões para ele estar preparado para toda boa obra. Para ele poder servir ao Senhor, para ele agradar a Deus. Então sejam elas de quais áreas forem, áreas sexuais, sejam questões de relacionamento, ciúmes, iras, contendas, divisões, a área que nós temos então dificuldade, elas devem ser evitadas, para que a missão seja realizada pela igreja, e isto é perseverar. Não basta nós apenas nos privarmos das discussões, nós permanecermos na sã doutrina e nós não colocarmos isso em prática. Perseverar é obedecer a Deus. Eu sei então que eu preciso fugir das paixões da mocidade. Timóteo sabia, mas ele tinha a opção de continuar desobedecendo a Deus. Ele precisava perseverar para honrar ao Senhor ao longo de toda a sua vida. Nós podemos entender então que nós não devemos nem ao menos nos associar com pessoas que fazem isso. A palavra do Senhor nos diz então apenas deixem de fazer, mas evitem a associação com essas pessoas. Nós vemos isso em Provérbios capítulo 1, versículo 10, quando ele diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Provérbios capítulo 1, versículo 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, porque os seus pés correm para o mal. Provérbios capítulo 12, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É importante nós pensarmos sobre isso. E ressaltar então o quanto nós somos influenciados, ou podemos ser. E quanto mais nós caminhamos com pessoas que não conhecem a verdade, e nós não somos fortes o suficiente para nós evitarmos aqueles erros, ou aquilo vai trazer um mau testemunho para nós precisamos tomar cuidado com as companhias que nós temos. Pois nós podemos ser levados a pensar como eles, a gerar discussões como eles, a ter práticas erradas que desagradam a Deus como eles. O que Timóteo então tinha que aprender naquele instante: fuja de todas as maneiras possíveis das suas paixões. Seja através da sua própria vontade ou daqueles que vão te incentivar a ficar então neste caminho. Porque associar-se é concordar com aqueles que vivem então nessas práticas e ser influenciados por eles.
Timóteo deveria então lidar não só com isso, claro, mas com outros que poderiam levar ele para uma vida que não aquela de santidade. A busca pela santidade, então, faz parte da perseverança do cristão. A busca é diária. A palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, ela nos lembra então que essa perseverança, ela deve ser algo que, na carta aos Tessalonicenses, que ela deve ser algo que nós temos que nos esforçar para fazer. É a vontade de Deus para nós. Deus nos dá o conhecimento e nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos então nos esforçar. Não basta eu conhecer essa doutrina, não basta eu me privar das discussões, eu preciso me esforçar, colocar em prática para que agrade a Deus em todos os momentos. E uma vez que este alicerce da palavra está vivo em você, e que você está lutando para poder obedecer ao Senhor, a igreja vai cumprir a sua missão, você vai glorificar a Deus, você vai expandir o reino do Senhor através das suas ações, se assim então o Senhor o permitir. Somente cada um de nós conhece as lutas mais íntimas que nós temos, as dificuldades que todos nós precisamos batalhar constantemente. Nós precisamos então entender que esta luta, ela é particular. Mas aqueles que já estão vivendo longe das trevas, esses possuem então uma vantagem muito grande, porque eles deixaram de sofrer porque eram antes escravos, agora já não são mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já foram libertos dessa escravidão, e agora podem então obedecer ao Senhor em missão neste mundo. São enviados para estar no meio da sua família, no local onde trabalham, na vizinhança, no bairro onde vivem, para cumprir esta missão de Deus, para atravessar esta ponte e chegar até as pessoas, atravessar até mesmo esta ponte da oposição. Essas pessoas não vivem propagando falsas doutrinas e pervertendo a fé daqueles que às vezes nem conhecem a verdade. Muito pelo contrário, eles continuam então perseverando na sã doutrina e pregando o Evangelho, levando aqueles que ainda não conhecem até Cristo Jesus, e aqueles que já conhecem a se fortalecer ainda mais. A minha pergunta a você, diante de toda a batalha que você trava, é: qual tem sido o seu empenho? Quanto você se esforça para você permanecer em santidade diante do Senhor? Por toda a verdade que você já conhece, por tudo que você tem escutado da palavra de Deus, quanto você está se empenhando para agradar a este Deus? No seu coração tem brotado constantemente o arrependimento para a vida? Ou você é aquele que não está se privando das discussões inúteis e não está voltando à sensatez? Está distante da sã doutrina que o Senhor está falando aos nossos corações a cada momento que nós estamos lendo a palavra, estamos expondo, estamos discutindo, estamos questionando, estamos ouvindo Deus falar aos nossos corações. Quem é você neste momento como um servo de Deus? Você que tem buscado aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Itapeva não é diferente de Éfeso. Itapeva existem muitas pessoas na idolatria, como existia em Éfeso. Existem muitas pessoas que propagam falsos ensinos, como existia em Éfeso. Eu e você precisamos estar atentos de como nós estamos vivendo hoje, porque os princípios do nosso tempo estão sendo distorcidos. Cada vez mais, a igreja tem sido vista como a vilã da história. Os errados. Os princípios da igreja são os errados, são totalmente atrasados. É isso que a sociedade está tentando impor para as outras pessoas. E nós temos que lembrar: a falsidade em meio à missão, ela é uma realidade. Está levando muitas pessoas para longe do Senhor. Para que isso não aconteça conosco, nós precisamos nos privar
das discussões inúteis, permanecer na sã doutrina e perseverar na prática da santidade. A falsidade em meio à missão, ela só pode ser evitada com obediência. Só com uma vida de piedade, isso só é possível através de Cristo Jesus. Eu e você não podemos ser piedosos sem Cristo. Eu e você não podemos obedecer a Deus, resistir aos ataques dos falsos mestres quando eles entram dentro da igreja. Se nós não estamos em Cristo Jesus, só Ele nos dá a condição de entender a verdade, porque Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele ilumina os nossos caminhos, Ele nos dá a compreensão daquilo que nós precisamos nos afastar. Porque assim, então, como um bom músico, que tem o seu ouvido extremamente afinado para as notas que ele está tocando, para as notas que ele está cantando, e por isso ele é capaz de reconhecer as pequenas notas dissonantes, é capaz de reconhecer um meio tom que está errado em qualquer música. Os cristãos precisam estar preparados para discernir as notas que estão sendo tocadas por aí. Por isso, afine os seus ouvidos pelo conhecimento da verdade. Fuja das paixões. Fuja daquilo que está brotando em seu coração e tentando te afastar do Senhor. E então, como Timóteo foi desafiado, apresente-se. Apresente-se a Deus como um obreiro aprovado. Não por nós, pelo nosso esforço, mas pela graça. E não para nós, para nosso ego, mas para o louvor e glória do nosso Senhor, que um dia enviou o seu Filho para nos permitir hoje estarmos aqui, falando sobre a missão e cumprindo ela neste mundo.